vamos falar todos os status dessas negociações que vem tendo no Flamengo ultimamente, status inclusive de Bruno Henrique, que tem proposta oficial do Galo Mineiro, tem essa questão aí do Neymar que vem surgindo, será que o Neymar pode chegar para o Flamengo, se não pode, atualização do caso do Jorginho, do Danilo também, que é um dos que está mais avançados aí para vir para o Flamengo, tem negociações também com Valentim Gomes, o zagueiro jovem lá do Vélez, e muito mais sobre o Mengão. Pega a visão, segue o Lucão, vamos falar sobre tudo isso logo depois da vinheta. Seja bem-vindo ao canal Lucão Vital. E fala galera, eu sou o Lucão Vital. Hoje a gente vai falar sobre muita coisa do Mengão. Flamengo que tá lá nos Estados Unidos, já saiu de onde eles estavam, estão indo em direção a Fort Lauderdale, que vão fazer o jogo contra o São Paulo nesse domingo, e a preparação continua. Flamengo que tem muita negociação em andamento, e esse vídeo vai ser exclusivo para falar sobre tudo que está acontecendo no Flamengo em relação a negociações. Primeiro, sobre as possíveis saídas. O Flamengo tem uma questão aí de uma proposta pelo Ayrton Lucas que chegou, também tem uma proposta oficial do Galo pelo Bruno Henrique, e aí o Ayrton Lucas, o Flamengo já disse que não negocia no momento, é uma proposta aí por cerca de 6 milhões e meio de euros para ele jogar lá na Turquia, e também a questão do Bruno Henrique, e aí tem até um comentário adicional aí da Rádio Itatiaia, falando que o Galo colocou na mesa uma proposta de 4 milhões e meio pelo BH, diz também que o Bruno Henrique aceita o projeto que foi colocado para ele, aprovou o projeto, ou seja, segundo essa rádio lá de Minas, o Bruno Henrique teria interesse em ir jogar no Galo. Porém, o Bruno Henrique, quando é questionado, ele diz que é mentira, que tudo que sai na mídia não faz sentido e que ele não tem vontade nenhuma de sair. Então, fica essa coisa. Sai uma coisa lá na rádio de Minas, ele desmente, e aí o lado do Flamengo é que o Bruno Henrique é hoje primordial para o elenco, não tem vontade de vendê-lo, muito menos por 4 milhões e meio de euros, que parece ser um bom valor para um jogador que já tem mais de 30 anos, mas quando se trata de Bruno Henrique, que tem a parte física muito acima da média, ele quando está bem, está encaixado taticamente, não aparenta ter a idade que tem, corre muito, joga muita bola, então é um cara que com certeza vale mais do que isso, e muito mais. É um cara que não tem nem que ser cogitada a venda nesse momento e nem nunca. Tem que terminar a carreira no Flamengo. O Bruno Henrique é um patrimônio do Mengão e tudo indica que ele de fato não saia, que ele fique no Flamengo. Então vamos continuar acompanhando aí, qualquer novidade eu trago aqui para vocês. E agora vamos falar aqui do primeiro dos casos aí do Flamengo negociando para trazer jogadores, que é o Valentim Gomes. O Flamengo tem uma pretensão de apresentar proposta para o Vélez. A informação é que o Flamengo quer gastar no máximo o que gastou o Cruzeiro para tirar o Fabrício Bruno, ou seja, seria uma troca de peças. Fabrício Bruno saindo, já saiu, chegaria o Valentim Gomes, porém o Valentim Gomes é um zagueiro muito promissor, de seleção de base argentina, 21 anos, que é um cara que é quase certo o lucro numa revenda, e não é um lucro baixo. É um cara aí que faz uma projeção de que pode ser vendido por até 30 milhões de euros. Então, Valentim Gomes é visto como um investimento. Agora, o Cruzeiro, a proposta que eles tinham colocado na mesa pelo Gomes foi de aproximadamente 10 milhões de euros. E mesmo assim o negócio não andou. Mas como eu trouxe aqui, o cenário hoje é diferente. Por quê? O jogador ficou pé da vida, reclamou com a diretoria na época que eles negaram. Depois disso o Vélez deu uma recuada, disse que voltaria a negociar com o Cruzeiro, foi até a direção do Cruzeiro para voltar a falar sobre o assunto, mas aí o Cruzeiro já tinha fechado com o Fabrício Bruno. Então, o negócio só não andou mais porque o Cruzeiro já tinha ido por outro caminho.
Agora, o Flamengo, talvez com condições aí próximas do que o Cruzeiro ofereceu, e aí talvez o Flamengo oferecendo abaixo, mas estipulando metas de pagamentos, dependendo de como for o desempenho do Gomes, pode ser que chegue num consenso. Agora, isso é questão de pagamento ao Vélez. Só que nem se fala muito ainda sobre a questão de acerto salarial. Por quê? Isso é dado como muito mais simples, principalmente para jogadores que vêm do mercado sul-americano, por conta da moeda. A força da moeda nos outros países não é tão grande, então é até fácil para os clubes do Brasil cobrirem as propostas e até muitas vezes duplicarem os salários dos jogadores que estão vindo de Argentina, do Chile, do Paraguai. Então, essa parte até foi conversada com o staff do jogador, pelo que é soltado aí nas notícias, pelo que é dito. Então, mas assim, é uma coisa assim, muito simples. Tem interesse, jogaria aqui no Flamengo? O próprio staff do jogador já sabe que quando é para vir para um clube do Brasil, o salário vai ser estratosférico se você comparar com o que ele ganha no time atual. Agora, o empecilho maior são normalmente os valores para transferência. Por quê? Mesmo antes da Liga Brasileira começar a vender mais caro, os times argentinos já vendiam muito caro para a Europa. Sempre souberam negociar melhor os seus ativos. Então, a gente hoje está aprendendo com isso, está começando a vender mais caro por conta da estruturação da Liga Brasileira, dos clubes do Brasil ficando um pouco mais profissionais. A gente vendia muito barato antes porque estava sempre com caixa precisando de um fôlego, e aí vendia pelo preço que vinha para entrar dinheiro. Agora, o clube tem dinheiro, não tem mais aquele desespero de vender a qualquer custo. Então, a gente está evoluindo nesse sentido, inclusive com os argentinos. Mas voltando ao Valentim Gomes, o cenário é esse. O Flamengo precisa de um acordo principalmente com o Vélez, porque o acordo com o jogador não está assinado ainda, assim, não tem uma palavra de que ele concorda, mas é dado como simples, como sem muita dificuldade para fazer com que as exigências do jogador sejam atendidas. Então, esse é o cenário do Valentim Gomes. O Flamengo ainda está rodeando, observando para chegar com a proposta da Albosch. Deve estar começando uma conversa aí com o Vélez nos próximos dias para definir qual vai ser o futuro do jogador. E lembrando que uma coisa que é muito importante para esse tipo de negócio dar certo é a vontade do jogador. E uma certeza ele não tem mais vontade de continuar no Vélez depois dessa turbulência aí da quase saída dele para o Cruzeiro. Então, vamos continuar acompanhando e qualquer novidade eu trago aqui para vocês. Vamos falar agora de Danilo. Danilo, que desses caras todos aí que a gente está conversando, deve ser o que está mais próximo de chegar para o Flamengo. E aí o que falta definir? O Flamengo já atingiu, inclusive o Globoesporte.com soltou essa informação. Todas as exigências do Danilo para vir para o Brasil já estão atendidas também, assim como para o Jorginho, que a gente vai falar já já. Para o Danilo, tudo atendido de exigência. Tem a questão da liberação da Juventus, que é muito mais simples do que a do Arsenal. O Danilo já há meses saem notícias de que o Danilo seria liberado, teria essa rescisão de contrato com a Juventus, caso ele encontrasse um time que agradasse a ele. Então, isso é dado como mais simples, por exemplo, do que a liberação do Jorginho pelo Arsenal. Agora, além disso, o Danilo tem pontos que trazem muito ele para o Brasil, por exemplo, a esposa, que tem muita vontade de voltar ao Brasil, pressiona até de certa forma o jogador. Então, existe uma grande chance por esse motivo dele pender a voltar para cá. E, por outro lado, o que ainda tem de pendência entre Flamengo e Danilo? Se o Flamengo já atingiu todas as exigências do jogador, o que falta? Ainda não existe um acerto salarial. O salário dele é muito alto lá na Juventus. Pelo que eu vi, passa aí dos 2 milhões de reais, beira os 3 milhões de reais mensais, e o Flamengo não está disposto a pagar isso tudo. A gente pode se basear no salário que o Flamengo paga, por exemplo, para o Alexandro, que passa de 1 milhão de reais,
entre 1 milhão e 1,5 milhão de reais nesse acordo. E aí, isso não é uma informação, é uma suspeita. Eu entendo que o Flamengo vá provavelmente nessa linha, nessa faixa aí de gasto. Acredito que eles só estejam dispostos a gastar nesse nível aí com o Danilo, mas não me parece ser um problema até agora. Pelo que é dito, isso é tratado como um detalhe. O Flamengo deve talvez colocar esse salário base e mais metas para títulos, para jogos, porque é um cara que já tem 33 anos, então mesmo ele estando muito bem fisicamente, se ele se lesiona, pode ser até um problema para quase fim de carreira do jogador. Então, é algo que tem que ser estudado, mas o fato é que o principal, que é convencer o cara a sair da Europa e vir para o Brasil, está feito. Existe agora essa questão burocrática da Juventus liberar, fazer a rescisão, que já tem a tendência de acontecer. A Juventus já deu a entender que não conta com o Danilo. E tem essa questão do salário que o Flamengo ainda está equacionando para eles chegarem num termo em comum e fecharem. Questão de tempo de contrato. Pelo que é dito, saiu até no Paparazzo Rubro-Negro, no Flazoeiro também, é que aí vem a polêmica. O Flamengo estuda até um contrato de 3 anos para o Danilo. Então, aí é que tá. Ele com 33, terminaria o contrato com 36. Eu, hoje em dia, para o futebol de hoje em dia, não acho que é um absurdo, tá? O Davi Luiz saiu do Flamengo agora com 36. Então, mas eu acho que o ideal, se tivesse só na mão do Flamengo a escolha, é um contrato de, no máximo, 2 anos. Tá? E, além disso, tem a questão técnica na bola, que muita gente está batendo muito nessa tentativa do Flamengo, e eu acho que um cara vindo, entre aspas, de graça, sem o Flamengo precisar pagar a Juventus, no nível do Danilo, apesar dele ser muito massacrado, muito criticado pelas atuações na seleção, e aí eu não digo nem que é pelas atuações dele, é pelo fato de ele ser um jogador de seleção e ser capitão muitas vezes da seleção. Aí é uma crítica mais ao treinador do que a ele propriamente dito. Então a torcedor brasileiro ganhou uma birra do Danilo por conta disso. Mas eu discordo que ele não seria uma boa contratação do Flamengo. Eu acho que é uma ótima oportunidade de mercado, sim. E acho que ele viria e jogaria muito bem, com destaque no futebol brasileiro. Eu sou totalmente a favor da chegada do Danilo ao Flamengo. Esse é o status atual. Vamos continuar acompanhando. Qualquer novidade eu trago aqui para vocês. Falando de Jorginho, o de Jorginho continua na mesma, mas essa mesma que continua é muito boa, que é tudo entre o jogador e Flamengo, inclusive salário, diferente do Danilo, salário, tudo certo. Tudo. Faltando só agora o Arsenal. Salário tá certo, premiações, tudo isso já foi acertado, só que o Arsenal ainda não fechou a contratação de outro volante, que nesse caso, pelo que tudo indica, será o Zubimendi, volante lá do Real Sociedad. Ainda não está fechado, mas, pelo que se diz, está bem encaminhado, já está quase naquela fase de liberar o jogador para ir fazer os exames. Arsenal está pagando 55 milhões de euros pelo jogador, então Real Sociedad não está tendo muito como negar a oferta e está para liberar o jogador. Então, pelo que se diz, pode ser questão de tempo para o Jorginho vir para o Brasil fazer os exames e ser anunciado como jogador do Flamengo. Junto com o Danilo, talvez o negócio que esteja mais perto. Eu digo que o Danilo está mais perto porque a barreira mais difícil, que é a liberação do clube, a Juventus está mais próxima de liberar o Danilo, já falou sobre isso, inclusive, do que o Arsenal. Então, por isso que eu considero hoje o negócio do Danilo um pouquinho mais avançado. E aí tem o último caso que vem sendo falado pra caramba nos últimos dias, que é Neymar. Neymar vem para o Flamengo? Existe alguma chance de Neymar vir para o Flamengo? Vamos lá. Hoje existem 3 caminhos para o Neymar. Um deles mais difundido, assim, com mais opções. Primeiro caminho, que está sendo até mais dito
hoje, exclusivamente nas últimas horas, que é o Santos. Outro deles é a MLS, a Liga Americana de Futebol, que aí já tem informação de que o Chicago Fire tenta viabilizar a contratação dele. Tem também informação de que o Miami tenta refazer o trio de ataque MSN com Messi, Suárez e Neymar. E aí, essas duas opções lá na MLS hoje. Tem o Flamengo, que é muito mais a questão da mídia soltar sempre o Flamengo como opção por conta do poderio financeiro dos últimos anos do Flamengo. Mas hoje em dia, não é que o Flamengo esteja com pouco dinheiro, o Flamengo não está destinando tanto dinheiro para essas contratações muito midiáticas, muito por conta do perfil do Zé Boto. Então, o que há hoje? Existe a possibilidade dele ir para o Santos agora, no início do ano, por empréstimo, jogar 6 meses no Santos para recuperar a forma física, forma técnica, recuperar a vontade e a alegria de jogar futebol, porém voltaria para o Al Hilal no meio do ano para jogar o Mundial. Então, é uma ideia, inclusive, que está muito quente aí nas informações do mercado, porque, além de tudo, o Neymar não foi inscrito na Liga Saudita. E aí aumentou ainda mais essa especulação. Por outro lado, tem essas questões da MLS, que a gente já falou. Chicago Fire já conversa diretamente com o staff do Neymar para tentar ver uma possibilidade. E aí tem o Flamengo. O que tem do Flamengo hoje? O Flamengo não está falando diretamente com ninguém do Neymar, pelo menos até onde eu sei e aonde eu li até agora. Mas o Flamengo trabalha nos bastidores para, caso haja uma aproximação em algum momento e haja alguma possibilidade, ele ter já um plano traçado com patrocinadores, planos de premiações, um tipo de contrato que deve envolver um contrato de produtividade também, um contrato que envolva questões de marketing também. Então, é algo que o Flamengo trabalharia muito no sentido de colocar a maior parte dos gastos na mão de patrocinadores, de investidores. Isso não criaria dívida do Flamengo com esses investidores. Esses caras estariam apostando em relação a marketing no Neymar, no retorno de visibilidade das suas marcas. Então, não é que eles emprestariam dinheiro para o Flamengo, eles entrariam como sócios na contratação do jogador. Pagou tudo aqui agora. Então, essa é a situação atual. E aí, o primeiro avanço que o Flamengo já teve, como já saiu, foi com a Pixbet, que é o patrocinador master do clube, que já disse que estaria disposta a pagar metade dos salários do Neymar com esse acerto. Então, isso é muita coisa, tá? É um grande avanço, mas o fato é que ainda não há aquela coisa direta de sentar na mesa e negociar valores aqui, vai ser isso, não vai ser. Mas existe já esse preparo do Flamengo tentando fechar todos os pontos aí, apertar todos os parafusinhos para ter uma proposta estruturada que não seja uma loucura por parte do clube para ser apresentada por Neymar. Então esse é o cenário atual do Neymar. Então não está perto, mas também não é aquela coisa utópica como já foi em alguns momentos. Beleza? E hoje foram todos esses detalhes que a gente trouxe sobre tudo que está acontecendo de negociação do Flamengo hoje em dia. Espero que vocês gostem, é bastante detalhe. Conto com vocês para se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, não perder nenhum novo vídeo. Comentem o que vocês acham sobre todas essas negociações. Compartilhem com os amigos, com a família. Me sigam nas outras redes, no @LucãoVital, no Instagram e no YouTube também, no Twitter, no @Lucão_Vital no TikTok e no Kawaii. E eu conto com o apoio de vocês. Beleza? Até a próxima. Pega a visão. Segue o Lucão. Valeu! Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e nos seguir em todas as redes. Até a próxima!